Distância entre ponto e reta no plano cartesiano. Dados um ponto P de coordenadas x0, y0 e uma reta R de equação ax mais by mais c igual a zero, a distância entre P e R é dada pela fórmula. Distância do ponto P à reta R é igual módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Exemplo 1. Determinar a distância entre o ponto A de coordenadas 2 e 1 e a reta R de equação x mais 2y menos 14 igual a zero. Então aqui eu tenho o ponto A de coordenadas 2 e 1. E tenho a reta R de equação x mais 2y menos 14 igual a zero. Então aqui, ó, no ponto A aqui, ó, vou colocar aqui, ó, x0, y0. E aqui eu vou separar os coeficientes da equação da reta. Então aqui eu tenho o A é igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 14. Então agora eu tenho, ó, a distância do ponto A à reta R é igual. Então aqui eu tenho módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então aqui, ó, substituindo os valores aqui, eu tenho, ó, módulo A vezes x0. Então aqui, ó, o A vale 1. Então fica, ó, 1 vezes x0. Então fica 1 vezes 2 mais B vezes y0, 2 vezes 1, mais C. O C vale menos 14. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A vale 1, então fica 1 ao quadrado, mais o B vale 2. Então aqui fica 2 ao quadrado. Então agora eu tenho módulo 1 vezes 2, 2, mais 2 vezes 1, 2. Aqui, ó, mais menos 14, então aqui fica menos 14, dividido por raiz quadrada, 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. Então aqui eu tenho, ó, módulo 2 mais 2, 4. 4 menos 14, menos 10. Dividido por raiz quadrada, 1 mais 4, 5. Então aqui eu tenho, ó, módulo de menos 10 dividido por raiz quadrada de 5. Então aqui o módulo é sempre um valor positivo. Então aqui, ó, módulo de menos 10 vai ficar 10.
dividido por raiz quadrada de 5. Então aqui agora eu tenho uma raiz quadrada aqui, ó, no denominador. Então aqui, ó, eu vou racionalizar esse denominador. Então vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo pela raiz de 5. Então aqui, ó, 10 vezes raiz quadrada de 5 vai ficar 10 raiz quadrada de 5. E embaixo vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Então fica raiz quadrada de 25. Então aqui eu tenho, ó, 10 raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 25 é 5. Então aqui eu vou dividir, ó, 10 dividido por 5, então fica 2 raiz quadrada de 5. Então aqui eu tenho, ó, a distância do ponto A à reta R é igual a 2 raiz quadrada de 5. 2 raiz quadrada de 5. Exemplo 2. Determinar o valor de A para que a distância do ponto P de coordenadas -1 e A, a reta R de equação 3x mais 4y menos 5 igual a 0, seja igual a 2 unidades. Então aqui eu tenho, ó, o ponto P. Então o ponto P aqui, ó, tem coordenadas -1 e A. E aqui eu tenho a reta R. Então a reta R de equação 3x mais 4y menos 5 igual a 0. Então aqui, ó, no ponto P, eu tenho aqui, ó, x0, y0. Os coeficientes da equação da reta, o A é igual a 3, B igual a 4 e o C igual a menos 5. A distância aqui, ó, do ponto P à reta R foi dada aqui, ó. No caso é igual a 2 unidades. Então aqui, ó, a distância do ponto P à reta R é igual a 2. Então agora eu tenho, ó, distância. Então eu tenho a distância do ponto P à reta R é igual módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A distância aqui, ó, do ponto P à reta R é igual a 2. Então, substituindo aqui, ó, 2 é igual módulo A vezes x0. Então, fica 3 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho o módulo de 3 vezes menos 1 mais B vezes y0. Então, fica 4 vezes A. Então, mais 4 vezes A mais C. Então, C aqui, ó, é igual a menos 5. Então, fica mais menos 5. Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A vale 3 e o B vale 4. Então, fica 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, agora eu tenho, ó, 2 é igual. Então, aqui, ó, módulo 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 4 vezes A, 4A.
Aqui, ó, mais menos 5, então fica menos 5. E aqui embaixo eu tenho raiz quadrada, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então aqui eu tenho, ó, 2 é igual módulo, aqui vai ficar 4a, menos 3 menos 5 fica menos 8. Dividido por raiz quadrada de 9 mais 16 é igual a 25. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 25. Então agora eu tenho, ó, 2 é igual a módulo de 4a menos 8 dividido por raiz quadrada de 25 é 5. Então aqui, ó, multiplicando cruzado, eu tenho, ó, aqui eu tenho módulo de 4a menos 8 vezes 1. Então fica módulo de 4a menos 8 igual 2 vezes 5, 10. Então agora aqui eu tenho uma equação modular. O que é uma equação modular? É quando a incógnita aparece dentro do módulo. Então aqui eu tenho, ó, módulo de 4a. Então aqui eu tenho, ó, módulo de 4a menos 8 é igual a 10. Então aqui eu tenho essa equação modular. Resolvendo a equação modular eu tenho, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, aqui eu vou retirar o módulo, eu vou colocar assim, ó, 4a menos 8 igual a 10. Agora eu vou resolver essa equação aqui, ó. Então eu tenho 4a é igual a 10 mais 8. Então 4a é igual a 18. Então a é igual a 18 dividido por 4. Simplificando essa fração aqui por 2, eu tenho 9 sobre 2. Então aqui o valor de a é igual a 9 sobre 2. Agora eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu coloquei, ó, 4a menos 8 igual a 10. Agora aqui eu vou colocar 4a menos 8 igual a menos 10. Agora eu vou resolver essa equação aqui, ó. Então eu tenho 4a é igual a menos 10 mais 8. 4a é igual a menos 2. A é igual a menos 2 sobre 4. Simplificando a fração aqui por 2, eu tenho a igual a menos 1 sobre 2. Então aqui eu tenho, ó, eu tenho a igual a 9 sobre 2 ou a igual a menos 1 sobre 2. Certo? Área de um triângulo no plano cartesiano. Se os vértices de um triângulo são os pontos, ponto A, de coordenadas x1, y1, o ponto B, de coordenadas x2, y2, e o ponto C, de coordenadas x3, y3. A área do triângulo aqui, ó, pode ser dada pela fórmula. Então eu tenho aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante, em que o determinante aqui, ó, é formado pelas coordenadas dos vértices.
Então aqui eu tenho o ponto A de coordenadas x1, y1. O ponto B de coordenadas x2, y2. E o ponto C de coordenadas x3, y3. A última coluna aqui, ó, você completa. Coloca todos os elementos aqui, ó, iguais a 1. 1, 1 e 1. Certo? Então, o determinante aqui, ó, no caso aqui, é esse determinante de ordem 3. Exemplo 1. Os pontos A de coordenadas 2, 4, ponto B de coordenadas menos 6 e 2, e o ponto C de coordenadas 0 e menos 2, são os vértices de um triângulo ABC. Calcular a área desse triângulo. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o determinante. Então aqui, ó, o determinante. Aqui, ó, um determinante. Aqui eu vou colocar as coordenadas dos vértices. Então aqui eu tenho o ponto A de coordenadas 2, 4. Ponto B de coordenadas menos 6 e 2. E o ponto C de coordenadas 0, menos 2. A última coluna aqui, ó, 1, 1 e 1. Então aqui, ó, eu tenho um determinante de ordem 3. Então, para calcular o valor desse determinante, eu vou usar a regra de Sarros. Então aqui, ó, na frente eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então eu tenho, ó, 2 menos 6, 0, 4, 2, menos 2. Então aqui eu tenho, ó, o determinante é igual. Então multiplicando aqui, ó, então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 fica mais 12. Nesse sentido eu conservo os sinais. Agora eu vou multiplicar no outro sentido aqui, ó. Multiplicando aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 0 fica 0. Aqui, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Troca o sinal, mais 4. Então, nesse sentido aqui, eu troco os sinais. Então, agora, ó, multiplicando aqui, ó, 4 vezes menos 6, menos 24. Troca o sinal, mais 24. Então, aqui o determinante aqui, ó, vai ser igual 4 mais 12, 16, mais 4, 20, 20 mais 24, 44. Então, agora eu vou calcular a área do triângulo. Então, a área vai ser igual 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes módulo de 44. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes módulo de 44 é igual a 44. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 vezes 44. Então, eu tenho 44 dividido por 2, que é igual a 22. Então, aqui eu tenho a área desse triângulo. Exemplo 2. Um triângulo tem como vértices os pontos. Então aqui, ó, ponto A de coordenadas 5 e 3, ponto B de coordenadas 4 e 2 e o ponto C de coordenadas 2 e K. A área da região triangular ABC mede 8 unidades. Nessas condições, calcule o valor de K. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó.
Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular o determinante aqui, ó. Então, o determinante aqui é formado pelas coordenadas dos vértices. Então, eu tenho aqui o ponto A de coordenadas 5, 3. O ponto B de coordenadas 4 e 2. E o ponto C de coordenadas 2 e K. Então, aqui, ó, a última coluna aqui eu coloco, ó, 1, 1 e 1. Agora, na frente aqui, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Então, eu tenho 5, 4, 2, 3, 2 e K. Então, aqui agora eu vou calcular o valor desse determinante usando a regra de Sarrus. Então, aqui eu tenho, ó, determinante vai ser igual, multiplicando aqui eu tenho, ó, 5 vezes 2 vezes 1, fica 10. Aqui, 3 vezes 1 vezes 2, mais 6. Então, aqui, ó, 1 vezes 4 vezes K, vai ficar mais 4K. Agora eu vou multiplicar no outro sentido, ó. Então, eu tenho 1 vezes 2 vezes 2, 4. Troco o sinal, menos 4. Aqui, ó, 5 vezes 1 vezes K, fica 5K. Troco o sinal, menos 5K. E aqui, ó, 3 vezes 4 vezes 1, 12. Troco o sinal, menos 12. Então, aqui o valor desse determinante eu tenho, ó, vou somando aqui, ó, 10 mais 6, 16. Aqui eu tenho, ó, 4K menos 5K. Então, vou colocar aqui, ó, mais 4K menos 5K. E aqui, ó, menos 4 menos 12 fica menos 16. Então, aqui eu tenho, ó, o determinante é igual. Aqui, ó, 16 menos 16, 0. 4K menos 5K, então fica menos K. Então, agora aqui, ó, eu vou calcular o valor de K. Então, aqui, ó, foi dada a área da região triangular, que no caso aqui mede 8 unidades. Então, a área é igual a 8. Então, aqui eu tenho, ó, a área do triângulo. Então, eu tenho a área vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Então, aqui, ó, a área, eu tenho, a área vale 8. Então, eu coloco 8 igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. O determinante aqui, ó, menos K. Então, agora eu tenho, ó, 8 é igual, multiplicando aqui, ó, 1 sobre 2 vezes módulo de menos K, vai ficar módulo de menos K sobre 2. Agora eu vou multiplicar cruzado, ó. Multiplicando cruzado eu tenho, ó, 1 vezes módulo de menos K, vai ficar módulo de menos K igual 8 vezes 2, 16. Então aqui agora eu tenho uma equação modular. A incógnita aparece dentro do módulo. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou retirar o módulo aqui, ó. Então fica menos K igual a 16. Resolvendo a equação aqui eu tenho, ó, vou multiplicar aqui por menos 1. Então K igual a menos 16. Agora aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui eu coloquei menos K igual a 16. Aqui eu vou colocar menos K igual a menos 16. Resolvendo essa equação aqui, ó, vou multiplicar por menos 1. Então, K igual a 16. Então, eu tenho dois valores aqui, ó. K
igual a menos 16 ou K igual a 16. Certo?